Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber esse mestre, esse ícone da advocacia araraquarense, da advocacia do Estado de São Paulo, professor, advogado, Dr. José Wellington Pinto. Professor Wellington vai falar um pouquinho para a gente sobre as novas leis do direito de família. Pois não, doutor Wellington? É muito prazeroso estar aqui com vocês, maiormente sabendo da grande audiência que tem este programa e tratar de modo especial dos grandes avanços que nós estamos enxergando na legislação sobre o direito de família. Fazendo apenas um esforço histórico, o Código Civil de 1916, refletindo o que era dominante na própria sociedade, foi realmente um código extremamente machista, em que o pátrio poder era quase que absoluto e a mulher casava sempre, à exceção daquelas ricaças, né, que pertenciam às grandes fortunas. A mulher já era educada desde cedo para ser dona de casa. Por isso que ela brincava com boneca, brincava de casinha. Já era uma pré-preparação da mãe, do pai, para que ela viesse a ser uma boa esposa. Essa mentalidade foi mudando com o tempo. E nós tivemos em 1977 a edição da Lei 6.515, que finalmente, após grande luta do senador Nelson Carneiro, do Rio de Janeiro, pessoa a qual eu sempre gosto de prestar a minha homenagem. A Nelson Carneiro nós devemos a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei do Divórcio. E então muitos casais, milhares de casais por todo esse Brasil, tiveram a oportunidade de regularizar as suas uniões através do casamento, mas principalmente de regularizar a situação dos filhos nascidos dessas uniões de fato. Um avanço maior nós tivemos na Constituição de 1988, que é a mais democrática, a mais avançada, a mais moderna das constituições que o Brasil teve em toda a sua história republicana. A Constituição de 88 reconheceu expressamente a união estável. Aquela união entre um homem e uma mulher, pessoas de sexos diferentes, que antes era tratada como concubinato. E a união estável é um instituto que considera a união, a vida em comum daquele homem e aquela mulher como se casamento fosse. Esse foi, sem dúvida alguma, o passo mais avançado que nós tivemos nos últimos anos. A união estável, na maioria das vezes, ela gera filhos. A união estável é aquela união em que o casal se apresenta publicamente como se marido e mulher fossem, que eles têm o firme propósito de constituírem uma família, gerar filhos. Enfim, a única diferença com o casamento é que, como diz o
linguajar comum, eles não são casados no papel passado, mas vivem como marido e mulher e têm os mesmos direitos de marido e mulher. E uma grande questão que atormentou o legislador e principalmente a sociedade foi o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. Quando eu comecei a advogar, e já faz um bom tempo, as ações de investigação de paternidade duravam de 5 a 6 anos. Fazia-se o exame hematológico, que não era um exame que atestava a maternidade, ou a paternidade, perdão. Ela apenas apontava uma possibilidade daquela criança ser filho do pai investigado. Agora não, agora nós temos o DNA, que afirma com absoluta certeza o pai, quem é o pai daquela criança, e permite a milhares e milhares de crianças terem acrescidos na sua certidão de nascimento o nome de seu pai. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje e que permite à criança, ou se já adulto, ou se a própria mãe, quando é criança, faça com que o pai venha a reconhecer aquele suposto filho. E nós tivemos recentemente uma lei muito importante nesse campo, que é a lei dos alimentos gravídicos, da qual nós vamos tratar daqui a pouco. Professor Wellington, a união estável, foi instituído um regime de casamento? Existe também uma situação em que o Código pôde também atribuir mais esse avanço a essa união? Exato. De acordo com o novo Código Civil de 2002, a união estável é aplicado o regime de bens da comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens que possuíam antes, cada companheiro, cada convivente, não são objeto de partilha. Agora, os bens que eles adquiriram, amealharam pelo esforço comum, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. Esses bens adquiridos da constância da união estável são chamados aquestos. Estes, sim, se for dissolvida a união estável, serão partilhados entre os companheiros. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. Você quer participar com a gente? Ligue para a gente. 16 3301 7173, 3301 7129, ou nos envie uma mensagem de e-mail para o endereço direito@uniara.com.br. Professor Wellington, no bloco anterior, o senhor nos disse sobre os alimentos gravídicos. Que são alimentos gravídicos, professor Wellington? Veja bem,
a grande dificuldade que nós advogados encontramos quando patrocinamos uma causa de investigação de paternidade é a questão de alimentos. Principalmente quando o pai não tem muitas condições de amparar o filho que vai nascer, e também aqueles que podem, mas por uma questão de puro egoísmo, eles se negam a prestar uma assistência material à mãe da criança. O direito de família é a parte do Código Civil de 1916 que mais foi atingida pelo Código de 2002. Por quê? Porque era uma parte muito, assim, conservadora. Vinha lá de 1916, daquelas situações que regiam a sociedade de então. E nós tivemos, no ano passado, a edição de uma lei que nós chamamos de Lei dos Alimentos Gravídicos. Fazendo uma breve comparação, antes dessa lei, os alimentos só eram prestados pelo pai, já investigado, já comprovada a paternidade, após o nascimento do filho. Quando os pais resistiam, então era um longo caminho a ser percorrido. E havia uma discussão acadêmica e doutrinária, e a partir de que momento esses alimentos seriam devidos. Ou a partir da sentença que reconheceu o filho, porque a ação de investigação de paternidade, ela tem duplo significado jurídico. Em princípio, ela é uma ação declaratória. Por quê? Porque ela declara uma paternidade que estava sendo investigada. Em segundo lugar, se essa ação for cumulada com alimentos, ela passa a ser também uma ação condenatória, porque condena o pai a pagar alimentos ao filho. Então havia uma dúvida: paga-se os alimentos a partir da sentença ou paga-se a partir da citação? Por que citação? Porque havia ações que demoravam 4, 5 anos. Então hoje a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é de que os alimentos são devidos a partir da citação. Mas foi um grande passo, um grande progresso em favor do ser humano, é a lei dos alimentos gravídicos. Então, o que são os alimentos gravídicos? O pai, suposto pai, aquele que vai ser ou está sendo investigado, ele fica obrigado a pagar os alimentos desde a constatação da gravidez. Por quê? Porque a mulher vai ter que fazer um pré-natal, vai ter que cuidar melhor de sua saúde, vai ter que se alimentar melhor. Há uma série infinita de despesas que a mulher tem durante a gravidez. Então significa que, a partir do momento que a mulher está grávida e ela não tem o seu companheiro vivendo com ela, e ela necessita de uma pensão alimentícia para o filho. Para o filho. Essa é importante, é para o filho. Exato. Ela pode requerer? Pode requerer, desde que ela prove, apresente provas, né, suficientes de... Ela não precisa provar ali a paternidade, mas provas suficientes de que indicam de que aquele suposto investigado é o suposto pai. Então, esse foi um passo muito importante no direito de família, em favor, não vou dizer da mulher, em favor da criança,
que está nascendo, que está no seio materno. Porque, de acordo com o nosso Código Civil, a vida tem início com a concepção. A partir da concepção, ali nós temos um ser vivo, que vai ser gerado no útero da mãe e virá à luz e será, então, uma criança. E os alimentos gravídicos, então, a grande mudança é que já a partir da constatação da gravidez, o pai se vê obrigado a pagar os alimentos gravídicos. E se ele não quiser pagar de pronto, a maioria dos pais, eles se negam, se recusam, eles resistem ao pagamento de alimentos gravídicos, porque dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, ele não quer tirar dinheiro do bolso para gastar naquela gestação da mãe de seu filho. Então, passo avançado. Mas existe uma outra lei, José, também do ano passado, uma lei recente, que resolve, de uma vez por todas, a questão da investigação de paternidade quando o pai se recusa a colaborar, quando ele não reconhece o filho, quando a mãe vai ao cartório, de acordo com a legislação, aponta o suposto pai, esse documento vai à vara de família, o pai é intimado a comparecer ao fórum para ver se ele reconhece ou não o filho. Geralmente ele não reconhece, prefere enfrentar uma ação de investigação de paternidade, e quando vai se fazer o exame de DNA no laboratório, ele fica postergando a ação. Ele apresenta o atestado médico, não vai na primeira, viaja na segunda, dá uma desculpa na terceira convocação, e assim ele vai, como nós dizemos no linguajar chulo, ele vai empurrando com a barriga. Ele vai protelando o pagamento, o reconhecimento e o consequente pagamento da pensão alimentícia. Agora não. Agora o Supremo Tribunal Federal já editou súmula nesse sentido, e o legislador, sensível a esse fato social, e em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, já o Congresso Nacional aprovou uma lei de que o não comparecimento do pai, por motivos absolutamente injustificáveis, para submeter-se ao exame de DNA, que vai apontá-lo como pai ou não da criança, já é uma presunção de que ele é o pai. Que se ele não o fosse, ele iria fazer o DNA. Se ele não vai, já é uma presunção de que ele é o pai. Então, as crianças, que muitas vezes têm o seu nascimento abortado, elas ganham mais uma proteção em seu favor. Muito bem, professor Wellington. Para podermos finalizar mais essa aula de modernidade do direito de família no Brasil, mais alguma questão sobre essa modernidade do direito, essas conquistas que principalmente os filhos e podemos dizer as mulheres, né, que sempre foram muito educadas para servir aos homens, aos maridos, na verdade, e hoje elas estão podendo se servir, e os maridos estão tendo problemas com isso, mas mais alguma questão de modernidade? Essa era uma questão nem de modernidade, né? Mais um aconselhamento de um advogado septuagenário, com mais de 50 anos de exercício da profissão, em contato com inúmeros casos de família, um conselho aos supostos pais: usem preservativos. Vocês evitarão muitos problemas. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito e nos encontramos a semana que vem.